Olá, é um prazer tê-lo conosco no programa Divan, mais uma edição, e desta vez nós temos aqui no estúdio a grata satisfação de estar recebendo o Dr. Cid de Oliveira Reis. Dr. Cid é médico endocrinologista e proprietário, empresário do Laboratório Núcleo. Esse laboratório que tanto já fez pela sua vida, pela minha vida e por toda a cidade, que vem crescendo a cada dia mais. O Laboratório Núcleo, a gente observa que ele cresce à medida que a cidade também avança. E é um crescimento que traz qualidade científica aos atendimentos. Doutor Cid, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelas palavras. Acho muito importante o tema que você me convidou para falar aqui, a endocrinologia, o Covid. E é um prazer estar com você aqui nesse divã. Em tempos de pandemia, nós começamos a assistir mudanças de comportamento. Primeiro veio uma mudança de comportamento, através do isolamento social, dos decretos que impuseram o isolamento. Obviamente, o isolamento trouxe uma consequência da não convivência com as rotinas, com a não convivência com o outro e com o afastamento de pessoas queridas que deixaram de se ver por muitos meses. E nós sabemos que a endocrinologia está muito relacionada à questão do estresse, não é? Os aspectos neuroendócrinos são são um conjunto que proporcionam mudanças muito fortes no organismo. Como é que funciona isso, doutor Cid? Ocorre que nós temos várias patologias endócrinas que estão implicadas realmente no agravamento da Covid. A diabetes do tipo 2, só para ter uma ideia, ela implica em uma mortalidade 10 vezes maior do que nos casos outros de Covid. E a explicação disso é que, normalmente, nós temos, junto com o diabetes 2, uma síndrome metabólica, que é uma alteração dos enzimas e da aldosterona que controla todo o metabolismo hidroeletrolítico do organismo. Para falar em outras palavras, também na presença do diabetes tipo 2 da Covid, entra em cena também uma hiperglicemia que acomete mesmo pacientes que não têm diabetes anteriormente e que elas desenvolvem um problema no pâncreas e com isso facilita o aparecimento também dessa hiperglicemia que concorre para que haja um aumento significativo da mortalidade nos casos de Covid. Uma coisa que também tem uma relação muito importante no caso é o fato de ter a doença respiratória. A doença respiratória, aquela síndrome, ela ocorre pela presença de uma tempestade de determinadas substâncias defensoras do organismo, chamadas citocinas. É uma fase onde há uma exacerbação imunológica e a reação se dá no pulmão, ocorrendo aquelas insuficiências pulmonares que às vezes exige até intubação, exige muita coisa. Para explicar do ponto de vista mais simples isso, eu vou comparar a tempestade de oxitocina como uma briga no bar. Uma briga de muita gente no bar, existe os anticorpos produzidos em defesa do vírus e existe o próprio vírus com os antígenos. Então, eles entram em contato um com o outro e espalham cadeira para tudo quanto é lado, prejudicando sensivelmente o pulmão. Essa briga só é possível se tiver um complemento assim, que liga os contendores. Esse chama complemento. Esse complemento ele é inibido pelos corticoides. Então, como você falou aí, fator de estresse e tudo, às vezes diminui até a produção de corticoide, mas isso facilita com que haja esse estrago nas vias pulmonares. Foi muito feliz também a escolha desse tema, porque a Covid tem vários outros fatores endócrinos que estão relacionados, como, por exemplo, a obesidade. Nós temos o índice de massa corporal, é a divisão do peso em quilo
pelo quadrado da altura em metro. Essa índice de massa corporal superior a 35, aumento significativo da mortalidade pelo Covid. Com relação a endocrinologia também e olfato, nós temos que na tempestade respiratória, aquele processo, os hormônios da tireoide também estão aumentados, o T3 e o T4, além da hiperglicemia e de outros fatores. Na obesidade existe esse fator de resistência à insulina e também o aumento da aldosterona, que produz uma hipertensão. E essa hipertensão está relacionada também com os mecanismos regulatórios do rim. Sim. Por isso é que na COVID é muito comum também correr com a insuficiência renal, que precisa inclusive de fazer diálise. Nós temos ouvido falar muito nisso ultimamente, em função até de um grande político que está internado com a Covid, que também tem problemas renais. Uma das grandes dúvidas, doutor Cid, do telespectador, é em relação à questão do índice de massa corpórea. Como é que ele vai calcular isso em casa? É muito simples, basta você dividir o seu peso em quilograma pelo quadrado da sua altura em metros. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos e que tem 1,85 m de altura, o índice de massa corporal dele seria dividir 100 pelo quadrado de 1,85, que dá 3,42. Então, se dividir 100 por 3,42, você vai encontrar um índice de massa corporal de 29,3. Então, eu não estou fazendo essas contas todas de cabeça assim, não, porque eu já fiz de um paciente aqui perto e eu cheguei a essa conclusão. Então, o que eu quero acentuar é que quem tiver uma massa corpórea acima de 35, essa pessoa, Covid ataca ela com muito mais gravidade. Porque a obesidade leva a uma série de alterações também endócrinas que proporcionam maior susceptibilidade à mortalidade pelo Covid. Doutor Cid, o Covid em si, ele seria um gatilho para outras doenças também? Se a gente for analisar o acometimento pelo Covid, a gente percebe que a maioria das pessoas não apresentam nenhum sintoma da doença ou então apresenta uma doença muito leve, muito branda, com sintomas bem apagados. Mas quando ela pega uma pessoa que tem comorbidade, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus do tipo 2, doenças cardíacas, outros problemas como obesidade, que nós falamos, ela assume um problema de muito maior gravidade, porque ela está relacionada com as alterações que essas doenças produzem no organismo e que também são muito frequentemente causa de morte, mesmo na ausência de Covid. Nós vimos um fenômeno interessante e preocupante também, porque a quantidade de novas grávidas que surgiu aí nesse período do isolamento social é um número assim, que chega a ser um fenômeno que causa-nos uma razão para estudar isso aí, não é? Então, muitas delas têm perguntado em alguns momentos qual a relação, sabe, dessa gravidez, o que altera no sistema endócrino da mulher? Porque são moças muito jovens, viu? A evolução de uma gravidez possível de acontecer somente com as alterações endócrinas que são produzidas principalmente pela anidação do óvulo. Nós temos uma mudança no organismo da mulher devido à secreção de vários hormônios, inclusive hormônios que são secretados pela placenta. E realmente a grávida tem que ser protegida do contato com o Covid, porque pode produzir, inclusive, alterações neurológicas no feto que está ali desenvolvendo. Agora, eu acredito que o fato de estar tendo muito mais gravidez agora é porque o pessoal está isolado em casa, né? Fica muito sem o que fazer.
Eu tenho essa explicação. Nós vamos para um breve comercial e voltamos já já. Fique conosco. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Retornando, nós vamos dar continuidade a essa questão desse fenômeno, desse advento de inúmeras grávidas surgindo aí. Eu escutei de algumas delas que o fato em ter tomado, algumas fizeram o Covid, e o fato em ter tomado aquele kit Covid, ter tomado o antibiótico, segundo uma delas, cortou o efeito do anticoncepcional. Doutor Cid, é um somebody love ou é real essa história? Realmente o anticoncepcional pode falhar, às vezes a pessoa pode esquecer de tomar o anticoncepcional. O fenômeno da vida é um fenômeno muito interessante, porque a vida sempre está desejosa de acontecer. Isso é muito bonito, hein? O fenômeno da vida é muito interessante, porque a vida está sempre desejosa para acontecer. É algo que nos traz uma certa esperança em momentos tão incertos, né? E em relação à vacina, doutor Cid, o senhor como médico, endocrinologista, proprietário do laboratório Núcleo, quais são as expectativas do senhor em relação a essas vacinas? Eu acho que está bastante adiantado, né, o estudo das vacinas. Nós estamos na expectativa de ter vacina de grandes laboratórios que já são conceituados, como, por exemplo, a Pfizer está trabalhando muito acentuadamente. Parece que ela já está pensando em lançar a vacina agora no início do 2021. E vários países já estão se preparando para a vacinação. Agora, existe também a vacina da China, A Coronavac. A Coronavac, que parece que o governador de São Paulo quer impor aqui no Brasil, não sei por qual interesse, mas para mim mesmo, eu prefiro esperar as vacinas que estão sendo desenvolvidas na Alemanha, nos Estados Unidos, porque eu fico mais confiante. Diz que a vacina da Pfizer está extremamente avançada, né? Já está numa fase 3 e já me parece que no terceiro trimestre, vai estar no Brasil. No Brasil, né? Lá tem um problema logístico com relação a essa vacina, que é a temperatura com a qual ela tem que ser conservada. É uma temperatura muito baixa e isso dificulta a logística da aplicação dela. Mas existem outros, como da AstraZeneca, que também necessitam de um armazenamento extremamente baixo. Eu queria falar um pouquinho agora sobre outros temas relacionados com a endocrinologia e a Covid. Eu gostaria de falar sobre a vitamina D. Está fazendo um século que foi descoberta a vitamina D e está fazendo pouco tempo que nós retiramos a vitamina D do catálogo das vitaminas e passamos a vitamina D para a classe dos hormônios.
A vitamina D, na verdade, é um hormônio secretado pela pele, que virou um órgão endócrino, e que faz ação à distância, sendo transportado pela corrente sanguínea. Tem uma grande influência no metabolismo do cálcio, e o que se teve dela é que ela tem também um poder imunológico acentuado. O que se descobriu é que pessoas que têm uma vitamina D de 35 ou mais, elas são protegidas e têm sintomas leves e raramente morrem pelo Covid. Isso é um estudo que saiu no British Medical Journal e realmente tem procedência. A vitamina D é sintetizada pela exposição à luz solar. Existe uma epidemia baixa de vitamina D porque nós temos o hábito de usar não só protetores solares, mas andar com carros com insufilme, ir para o shopping. E a nossa exposição ao sol é muito pequena. Mas, de qualquer maneira, também é advertir que a vitamina D não é uma vitamina para você tomar e elevar ela rapidamente, com altas doses. Ela tem que ser mantida uma dose diária suficiente para manter ou elevar paulatinamente os níveis. Assim, ela confere mais proteção do que essa busca desesperada por altas doses de vitamina D intermitentes. E essa dosagem ideal qual seria? Não, a dosagem da vitamina D era 1.000 a 2.000 miligramas por dia. Agora, existe aí preparados com 50.000 unidades, acho que é exagerado. E esse exagero também acaba afetando, de certa forma, a absorção. E não só a absorção, mas o que acontece é que parece que a proteção é conferida pelo índice diário, que não é a variação disso aí pode afetar a proteção. Uma outra coisa que eu queria falar também, se me permite. Claro. É sobre Nós estamos aqui para aprender. Obrigado. É sobre o uso de probióticos. Com relação à imunidade. Vocês sabem perfeitamente que um dos sintomas graves do Covid é sintomas gastrointestinais, como a diarreia muito profusa e tudo mais. A ciência já demonstrou que o uso de probióticos, o que é probiótico? Probiótico é o uso de bactérias vivas que vão proteger e compor a flora bacteriana intestinal. Então, o uso de probióticos é um elemento que ajuda na imunidade e ajuda a garantir a resistência à doença ou que a doença tenha uma evolução menos grave. É provado que um dos sintomas acentuados e que determina a gravidade da Covid são os sintomas intestinais, o sistema respiratório, a febre alta e a tosse. Os outros sintomas que acompanham a Covid são sintomas de menor intensidade e que não revelam tanta gravidade da doença. A proximidade de uma pessoa na família que fez Covid com outras que não têm e não manifestaram sintomas e não contraíram o Covid, esse organismo, como é que ele tem uma resistência maior? Porque o contato ele está ali dentro de casa. Mesmo que esteja isolado do quarto, as pessoas continuam convivendo dentro de um espaço físico que é restrito. Um convívio dentro de um espaço restrito de pessoas com Covid facilita o contágio. É claro que o vírus é transmitido por uma série de condições e está presente no dia a dia, no cotidiano. E normalmente a gente faz o isolamento daquelas pessoas, mas não evitam muitas situações em que pode haver a contaminação. A minha opinião é que esse lockdown que foi imposto, eu acho que ele não é necessário e nós temos uma evidência para comparar isso. Nós temos países como, por exemplo, a Suíça, que não fez nenhuma restrição ao contato, e temos países como a França e a Itália que fizeram um lockdown bem severo. Acontece que na Suíça, hoje, as pessoas que não se protegem, mas a doença lá deixou de ser uma pandemia e passou a ser uma epidemia.
Realmente lá tem casos, mas casos isolados. Enquanto que na França parece que nós estamos vivendo, e na Itália, nós estamos vivendo uma segunda onda, porque muitas pessoas daquelas que não se contaminaram porque ficaram isoladas, um isolamento horizontal, elas agora estão recebendo a sua carga viral e estão adoecendo. Ou seja, restringiram as pessoas do convívio social, do convívio do trabalho laboral, e ao soltá-las, elas estão completamente expostas à possibilidade de uma contaminação. Em suma, é isso. Eu tenho também uma opinião pessoal a respeito das proteções que as pessoas exercem ficando isoladas e elas ficando no dia a dia. A minha opinião é que nós que estamos trabalhando normalmente, convivendo, é claro, usando máscara, proteção, álcool, gel e lavagem de mão, mas nós estamos aí e de vez em quando, é claro que a gente entra em contato com o vírus. A gente pega uma carga viral baixa e como a gente tem condição de vencer essa, e a gente vai adquirindo uma certa resistência a cada vez que a gente vence essa infecção. Então, eu acho que existe uma imunidade cruzada entre as infecções respiratórias, outras, e o Covid. E eu acho que eu tenho a impressão que a gente tem mais resistência à doença. Nós vamos ficando por aqui e agradecemos demais a você, telespectador, pela atenção e por sempre estar conosco acompanhando temas que levam conhecimento científico para dentro de sua casa. E hoje nós tivemos a grata satisfação em entrevistar aqui o Dr. Cid Oliveira Reis, médico endocrinologista do Laboratório Núcleo. O Laboratório Núcleo agora também está com o Centro Médico Núcleo, ali na Avenida T1 e na Avenida Goiás, no Balneário Meia Ponte. Isso. E é uma oportunidade para você que não tem plano de saúde em estar fazendo consultas e tratamentos a um preço que cabe no seu bolso. Nós agradecemos imensamente a presença do Dr. Cid e o aguardamos para novas aventuras no divã. Foi um prazer estar sentado aqui nesse divã, na presença do grande psicólogo Marcos Fleury, uma pessoa que eu admiro muito, e todas as vezes que for necessário eu estarei aqui, porque conviver com pessoas inteligentes e capazes é sempre um prazer. Os homens bons são sempre assim, sempre generosos. Muito obrigado, Dr. Cid. Até a próxima, pessoal. Fique conosco.